Olá, gente! Tô aparecendo aqui de novo para poder fazer um comentário, trazer uma reflexão, né, sobre um vídeo do João. É um vídeo extremamente sensível de muita importância, que é um vídeo dele falando sobre a sua própria questão, sobre o seu próprio dilema, né, a bipolaridade, que é algo que ele enfrenta no dia a dia dele, mas a importância de falar abertamente sobre isso, porque eu tenho certeza que a gente falando sobre isso, a gente chega em alguém que precisa. Mas não só sobre a bipolaridade, que foi o que o João tratou no vídeo, mas outras coisas, né? Depressão, transtorno de ansiedade, os transtornos alimentares, né? Que também são muito recorrentes, mas a importância disso, né? Então hoje a gente tá aqui para falar especialmente com aquele que sofre, que vive alguma angústia, né? E que ainda não falou sobre isso, que ainda não trouxe à tona isso, não reconheceu os seus sintomas, ainda não viu isso como sintoma, enfim, para falar especialmente com essa pessoa, né? Da importância de buscar. Se algo te aflige, né? Busque saber o que é. A gente foge inconscientemente das nossas questões, né? Coisas acontecem na nossa vida a todo momento e a gente sempre, a tendência é sempre buscar um fator externo para justificar aquilo que acontece na minha vida, né? Então eu busco vias externas para justificar às vezes uma confusão, uma desorganização na minha vida, né? Então eu tô sempre buscando um fator externo para justificar. É difícil realmente a gente poder olhar para as nossas questões e entender que parte também daqui de dentro algumas coisas e algumas dificuldades que eu crio no meu dia a dia, né? Essas dificuldades, elas podem ser criadas exatamente por alguma questão que esteja acontecendo comigo e que eu não sei ainda, né? Então, que importante que alguém que possa estar escutando, assistindo o vídeo do João e depois assistir este vídeo, de poder se reconhecer através dessas falas, né? Por exemplo, a gente escuta muitas queixas, né? Então, uma recorrência de desemprego, então eu assumo um emprego, assumo um cargo, logo eu ganho a conta, e isso acontece com recorrência na minha vida. Então, por que que isso acontece? Por que dessa desorganização, né? Não só por um fator externo, mas o que que é que tem acontecido aqui que tem causado isso, né? Outra queixa muito recorrente também são os relacionamentos. Por que que eu não consigo por que que eu não vivo um bom relacionamento? Por que que os meus relacionamentos não são bons, né? Dentro de uma medida, enfim. Daquilo que eu reconheço também. Então, muitas vezes coisas acontecem na nossa vida e com recorrência que a gente acaba não tendo a sensibilidade, né? Cada um por seu motivo, né? Na maioria das vezes, inconscientemente, a gente busca, inconscientemente a gente foge, né? De saber qual é a minha questão sobre aquilo. Então, eu busco os fatores externos, né? Isso é muito importante a gente falar para que a gente possa saber que existe um lugar de escuta, de fala e de escuta muito importante para eu começar a reconhecer as minhas causas, os meus sintomas, né? O que daqui parte para que essas coisas aconteçam na minha vida e para que eu possa começar, a partir dessa fala e dessa escuta, reconhecer, né, as minhas questões, quais são elas, se existe um diagnóstico, né, e começar a organizar isso e começar a olhar para essas recorrências ruins que acontecem na minha vida e que eu possa entender e reorganizá-las e realocá-las, né? Tem uma questão muito importante, assim, que a gente fala, né, na psicanálise, que é
de que modo que eu vou me recolocar diante da minha história, né? Mas antes disso eu preciso saber qual ela é, né? A nossa história, ela vai além daquilo que a gente lembra, daquilo que a gente já sabe, né? Vai além disso. Mas para eu saber, eu preciso de um lugar de escuta, um lugar que eu possa falar e que seja um lugar de escuta também, né? Voltando um pouquinho para a questão da bipolaridade, né? Eu acho que é importante até, já que o João trouxe essa questão, essa pontuação, né, da bipolaridade, da gente falar mais claramente, clarear essa questão, né, da bipolaridade, porque a gente escuta muitas pessoas falando sobre a bipolaridade hoje, né? E muitas vezes se confundem às vezes a gente se confunde com a linha da normalidade da nossa vida. Então, as oscilações de humor, elas estão presentes na nossa vida e elas são, de alguma forma, normais, né? Essas oscilações dentro de uma linha que é uma linha com curvas, altos e baixos, né? Numa intensidade normal. Então, é exatamente isso que se difere aquilo que a gente vive numa normalidade no nosso dia a dia da bipolaridade. Então, a bipolaridade, ela é a oscilação entre dois polos. A mania, euforia e a fase depressiva, né? Então, a euforia, eu tô aqui em cima, eu posso tudo, eu sou muito boa, eu vou encontrar a cura do câncer, eu vou encontrar a mediação política, sou foda, né? Eu tô aqui. De repente vem um choque de realidade e me coloca lá embaixo na fase depressiva, que é aquela fase que então eu não posso ser aquilo porque eu sou um lixo, então eu não posso ser aquilo porque eu sou um lixo, porque, né, eu sou um perdedor e eu não sou nada. Então, muito extremo, muito extremo. O que diferencia a linha da normalidade de oscilação de humor no nosso dia a dia para a bipolaridade é exatamente isso, né? Os dois polos por um determinado período e a intensidade desses humores, né? Então, a intensidade sobre o humor e o período não é no mesmo dia. São dias, às vezes meses, às vezes semanas, meses, né? Mas hoje o que se encontra dentro de uma questão atual é períodos de dias, né? 4, 5 dias, mas às vezes estende-se, né? Então a linha de uma normalidade é aquilo que acontece no meu dia, eu acordo bem, de repente no meio do meu dia eu já não tô tão bem, né? Ou então hoje eu tô malzinha, mas amanhã eu acordo legal, eu acordo bem, né? Isso é a linha da normalidade, que são essas curvas aqui, né? O que diferencia a bipolaridade, que são curvas, né, numa intensidade muito maior. Aí esses dois polos aqui, nas suas intensidades e seus períodos. Isso é a bipolaridade, né? Mas eu volto a resgatar a questão, gente, que quando eu escutei o vídeo do João, me trouxe a importância de estar nesse vídeo hoje aqui falando sobre busque ajuda, busque um espaço onde você pode falar e ser escutado, porque é isso que vai te trazer clareza, né? Clareza sobre aonde que eu estou, o que é meu diante das coisas que eu vivo na minha vida, né? O que é meu que eu coloco nas situações da minha vida, nos momentos e cenários da minha vida e que acontecem coisas ruins ou que não são tão boas, né? E aí que é meu, que não é só fatores externos, né? Então, a finalização desse vídeo, eu queria fazê-la trazendo essa importância, assim, busque ajuda, né? E me parece que reconhecer as suas causas precisa desse espaço de fala e de escuta. Então, busque uma terapia, busque uma análise, né? Daqui a psicanalista falando aqui do ponto, né, de partida da psicanálise, busca uma análise e busque um psiquiatra,
né? Porque essa matemática, esse 1 mais 1 é igual a 2, que é importante, né? E aí me parece um ponto de partida muito legal para fazer as tuas descobertas, né? Então, faça as tuas descobertas, vá atrás de saber, vai atrás de clarear as coisas da tua vida a ponto de trazer uma organização, uma clareza, né? Um conhecimento, uma consciência do cenário que eu vivo, o que eu posso fazer, né? E aí então saber como que eu vou me recolocar diante da minha história. Isso é um ganho enorme, é um ganho ímpar, incrível. O maior ganho, né, no meu ponto de vista, que a gente pode ter na nossa vida é ampliar essa consciência, fazer as nossas descobertas, tá? Então, eu deixo vocês aqui hoje com essa reflexão e espero ter auxiliado junto com o João a tua busca. Um beijo.